E aí galerinha, beleza? Então, de todas as coisas que estão para acontecer esse ano no K-pop, uma das que mais vem sendo faladas, mas que ninguém queria que acontecesse de verdade, é o provável fim do IZ*ONE. De acordo com as informações oficiais, em teoria o grupo estaria promovendo até mais ou menos abril desse ano, e depois disso viria o possível disband do grupo. Claro, isso não pega ninguém de surpresa porque todos os grupos criados no Produce têm prazo de validade, e com o IZ*ONE não foi diferente. A questão é que o grupo fez tanto sucesso, ficou tão popular e se tornou tão amado, que muitos queriam que esse dia nunca chegasse, e até criaram expectativas deles mudarem de planos no meio do caminho, e apesar de existirem rumores de que talvez exista alguma possibilidade do grupo ou algumas das integrantes meio que estenderem esses contratos e permanecerem no grupo por mais um tempo, oficialmente a única certeza que temos até o momento é que muito provavelmente o grupo está perto do seu fim. E tendo isso em vista, uma das coisas que as pessoas mais discutem agora é sobre o destino de cada uma das integrantes, como por exemplo, o que a WM Entertainment vai fazer para aproveitar o multitalento da Chaeyoung, ou qual será a empresa que terá o grande privilégio de fechar o contrato com a Sakura e ganhar junto com ela metade do público do Japão, entre diversas outras expectativas para as demais integrantes também. Mas uma das integrantes do grupo que mais é alvo de rumores e teorias desse tipo é a INA. Isso porque, na opinião de muita gente, o destino dela já é certo, ela será uma integrante do Everglow. E por que isso? Na verdade, a galera que sustenta essa teoria tem muitos argumentos para acreditar nisso. Primeiro, o mais óbvio, a Yena é da Yehua Entertainment, e o Everglow também. E o que exatamente isso significa nesse caso? Então, muita gente entende que o Everglow é um grupo bastante recente. Apesar de toda a popularidade e talento, o grupo ainda vai completar 2 anos de existência. E o que isso tem a ver com a Yena? Bem, no caso, muitos pensam que com certeza a Yehua vai querer aproveitar a popularidade da Yena e todo o público que o IZ*ONE trouxe. Porém, não faria sentido para a empresa debutar outro grupo agora por causa disso, já que o Everglow é tão recente. E esperar muito tempo, talvez anos, para debutar um novo grupo poderia jogar fora todo esse hype do IZ*ONE. Tendo em vista que talvez a idol não funcionaria tão bem como solista no momento, teoricamente, a melhor opção seria adicioná-la a um grupo que já existe. E fazendo isso, seria benéfico para todas as partes, já que a Yena não iria precisar ter que ficar parada por um bom tempo depois de trabalhar tanto como idol, e ainda por cima, com a inclusão dessa nova integrante, o Everglow possivelmente teria uma visibilidade maior e talvez finalmente conseguisse chamar mais atenção do público coreano ou até mesmo asiático no geral, já que possivelmente uma boa parcela dos fãs do IZ*ONE poderiam virar seus olhos para o Everglow. E não para por aí. Muita gente acredita que já existem muitos outros indícios de que realmente vai acontecer essa adesão de uma nova integrante ao grupo. Seja em elementos dos próprios MVs, como no caso de Bombom Chocolat, que foi a música de debut delas, onde em uma cena aparece uma carteira vazia em destaque, e muitos teorizam que isso simboliza uma integrante que já estava faltando, ou até mesmo nas coreografias, onde muitos afirmam que existem espaços vagos intencionais em várias danças do grupo, já esperando uma nova integrante ser incluída ali. E tem também teorias relacionadas à própria história doida que o grupo tem, sabe? Delas serem viajantes do tempo e terem voltado para o passado para salvar o mundo do fim iminente. E o que muitos apostam é que todo esse mistério envolvendo a Antártida seria que, na real, essa nova integrante estaria escondida ou perdida por lá. E a missão delas é ir até lá para resgatá-la, o que teoricamente deveria acontecer nos próximos comebacks. Mas como eu já disse antes, tudo isso aqui é pura teoria e especulação de fãs, que em sua maioria acham que isso vai realmente acontecer muito em breve, e também que seria uma coisa muito boa. Mas será que tudo isso realmente faz sentido e realmente seria algo tão positivo assim? E eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, sabe? Vejo muita gente que bate o martelo dizendo que isso seria incrível e tal, mas sei lá, tenho minhas dúvidas. Primeiro de tudo, eu fico um pouco com o pé atrás porque o histórico que temos de grupos populares, incluindo novos integrantes um tempo depois, não é lá dos melhores. Eu lembro logo de cara do Red Velvet, porque mesmo a Yeri tendo sido adicionada ao grupo poucos meses depois do debut, até hoje tem gente que reclama disso e diz que preferia o grupo com 4. E graças a esses fãs malucos, ela infelizmente sofre muito hate e ataques. E tem outra questão também. O Everglow já vai fazer 2 anos de existência. E nesse período todo, mais o tempo antes do debut, foi importante e muito necessário para que essas 6 garotas se conhecessem melhor, aprendessem umas com as outras
e se acostumassem com o convívio, os hábitos, as rotinas, as diferenças de pensamentos, gostos e ideias e tudo mais. É um processo um pouco demorado, mas que acredito que, a essa altura, já foi meio que concluído. Mas e se agora resolvessem adicionar uma nova integrante depois de tanto tempo? Seria bem complicado, porque seria um novo e longo processo de adaptação, e seria ainda mais difícil porque não ia mais ser 6 garotas se conhecendo, e sim apenas uma tentando se enturmar e se familiarizar com 6 outras meninas que já têm uma intimidade e já têm tudo organizado entre si. Aí seria mais um longo período de mudanças, na rotina, no dia a dia, nos cronogramas e em tudo mais. Com certeza não é algo tão simples assim. E outra coisa também, eu acho que essa história de que ela iria trazer muita atenção para o Everglow é meio ilusório, porque a história desses grupos derivados do Produce nos diz totalmente o contrário. Olha para o IOI, por exemplo. Praticamente todos os grupos que meio que surgiram a partir dele não estouraram, nem sequer tiveram um grande hype depois do debut. Sim, eles acabavam não sendo desconhecidos devido a esses nomes já populares. Porém, em questão de adesão de público, não fez tanta diferença. E infelizmente diversos deles sofrem até hoje para conseguir realmente ser reconhecido, e outros infelizmente já nem existem mais. Com o One on One também foi praticamente a mesma coisa. Realmente não teve todo esse aproveitamento para os grupos que vieram depois dele. Nos dois casos, os únicos que realmente conseguiram se destacar muito foram a Chungha e o Kang Daniel. Mas se você observar a trajetória deles, vai ver que foi muito mais algo gradual, que foi crescendo com o tempo a partir do próprio esforço e talento deles, do que realmente algo bombástico desde o início. E claro, eu posso até colocar como exceção aqui o Cosmic Girls, já que após a entrada da Yeonjong, as coisas começaram a melhorar. Só que isso está relacionado também a uma grande mudança que a empresa fez com o grupo a partir da entrada dela. Então não sei se dá para atribuir uma coisa à outra de forma tão direta. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essa história de levar a fama consigo talvez não seja tão efetiva como muitos pensam. E vamos ser sinceros aqui, sem querer de forma alguma desmerecer ela ou fazer pouco de todo o trabalho, empenho e esforço da Yeona, ela não é exatamente a integrante mais popular entre todas do IZ*ONE. Não imagino realmente ela carregando essa multidão de fãs e seguidores junto com ela. Claro, essa é só a minha opinião, e eu posso estar super errado e realmente existir uma legião de pessoas que vão seguir ela para onde ela for. Mas por enquanto, é assim que eu penso. E agora falando dessa história das coreografias, pra mim não faz muito sentido. Porque pra que você fazer coreografias desse jeito, com anos de antecedência, já sabendo que essa nova integrante não vai vir tão cedo? Isso só tornaria as coisas mais difíceis para as integrantes atuais. Faria muito mais sentido adaptar depois, quando ela chegasse. Até porque isso é bem comum. Por exemplo, com a ausência da Wendy, o Red Velvet adaptou a coreografia de Psycho. E no Twice, nos comebacks onde a Mina e depois a Jonghyun estavam ausentes, as coreografias também foram adaptadas. E no caso, tinham versões da dança para cada situação. E olha que esses exemplos que eu dei eram para situações temporárias, sabe? Então pra mim, isso não faz tanto sentido assim. Até porque, depois de muito tempo, não é tão comum os grupos performarem as músicas antigas com frequência, então não teria por que você já ter algo pronto desde sempre. E no fim, toda essa história de teoria de MV e tudo mais é extremamente ambígua e muito especulatória. E vai depender muito da sua imaginação e do seu ponto de vista. Então não dá pra enxergar isso como provas substanciais por enquanto. Na minha opinião, acho que faria mais sentido ela voltar para a empresa, se preparar e treinar ainda mais, e daqui, sei lá, uns 2 aninhos, debutar em um novo grupo, aproveitando sua experiência e conhecimento, podendo até ser a líder, o que poderia ser de grande ajuda às novas trainees que debutassem com ela. E talvez até funcionasse melhor, mas sei lá, né, é só a minha opinião mesmo. Mas no fim, eu realmente não consigo imaginar que adicionar uma nova integrante ao Everglow agora seria tão efetivo assim, e ainda acho que poderia gerar algumas complicações e dificuldades para todas elas. Somente o tempo vai dizer mesmo, né? Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Mas e vocês, o que acham de toda essa história do Everglow receber uma nova integrante? Vocês acham que seria realmente uma boa ideia e que iria funcionar bem? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Ah, aproveita e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais.